Olá a todas! Hoje sejam muito bem-vindas ao nosso episódio 8, com uma convidada muito especial que a nossa Vânia vai já apresentar. Antes de fazer a apresentação da nossa convidada de hoje, vou apresentar o tema que vamos falar hoje, também para entenderem um bocadinho mais sobre o que é que vamos falar. O tema é como lidar com a transformação do nosso corpo na gravidez e o facto de continuar a cuidar de nós próprias depois de se ser mãe. E eu vou começar, sem mais demoras, fazer a apresentação da nossa primeira convidada do nosso podcast, que para mim é uma pessoa bastante especial porque tem ajudado-me imenso nos meus processos de vida, e recomendo para já vivamente o seu excelente trabalho, que sem dúvida alguma tem sido uma das melhores pessoas que tenho o prazer de ter na minha vida. Pronto, Maria Filomena Abreu é psicóloga clínica que iniciou o seu percurso através da enfermagem a cuidar das feridas físicas, mas o sentimento de querer aprender mais não a deixou por aí. Mais tarde aprendeu a cuidar das feridas da alma, fez mestrado em psicologia clínica, especializou-se em saúde mental e psiquiatria, mediação familiar, hipnose terapêutica, regressão de vidas passadas e é mestra de Reiki. Um repertório vasto e precioso. Muito obrigada, doutora Filomena, por ter aceito o nosso convite em estar cá e nos responder algumas questões. Obrigada, eu. Eu estava aqui a ouvir, os elogios são para agradecer, não é? Nós temos que agradecer sempre os elogios. Antes de mais, eu sou uma pessoa, sou uma psicóloga, não é? Mas também sou uma pessoa. Neste contexto, mas é com pessoas que nós vamos falar. Neste contexto, eu estou aqui não como psicóloga da Vânia, não é? Mas como profissional de saúde mental para ajudar a explicar um bocadinho esse tema que me convidaram a falar, que é sobre a imagem e as mudanças da imagem na gravidez. E espero estar à altura para falar de pessoas, basicamente. Neste caso, vamos falar da mulher que engravida, não é? E do género feminino, neste caso, que engravida, ou o género que ela entender que tem. Pronto, que agora nesta questão, as questões é umas questões mais binárias e não binárias. Vamos falar precisamente na questão da mulher num género mais binário e quando ela engravida, correto? É isso que vamos falar. Exatamente. Vamos então para a primeira questão. Como é que a futura mamã pode lidar com as mudanças no corpo de forma leve e tranquila? Então, antes de mais, futura mamã. Há uma das coisas que eu costumo dizer às mulheres quando estão a fazer o plano de parto, ok? Para a maternidade, que agora está muito em uso, para colocarem logo num primeiro critério, eu quero ser chamada pelo meu nome. Okay? Uma mulher, a partir do momento que engravida, começam a chamar logo futura mamã. E aqui a questão é muito importante. Antes de ser mãe, ela é mulher. E nunca vai deixar de o ser. E vai continuar a ser mulher mesmo depois da maternidade. E é uma das coisas que é rapidamente esquecida. A partir do momento que uma mulher engravida, pode entrar mamã. Está bem que ela está num processo de gestação e está num processo que deve a vinculação, a ligação com o bebê deve ser criada desde logo. Mas aquela mulher, a partir do momento que é chamada de mamã por todos, e depois se considerarmos que quando existe um parto, as atenções passam quase exclusivamente para a criança, não é? É tipo, é a mãe do Filipe, é a mãe do João, é a mãe da Teresa, e onde é que está aquela mulher por detrás do bebê, por detrás da gravidez? Então é uma mulher que está grávida, ela é mãe, mas não nos podemos nunca esquecer que a maternidade é um papel à conta de muitos, um papel muito importante. A criança, claro que enquanto é pequenina deve ser sempre prioritária, mas antes da criança está uma mulher. E esse sim deve ser o número um. E às vezes as pessoas dizem assim, eu sei que qualquer mãe, não é? Qualquer pessoa que tenha um filho diz assim, não, eu dava a minha vida pelo filho, ok? Mas nós não podemos salvar o filho se nós não estivermos bem. Então é importante nós nos lembrarmos que, em primeiro lugar, está a mulher e é aí que nós temos que cuidar de nós sempre em primeiro lugar. Por exemplo, eu costumo utilizar a analogia da cadeira de sobrevivência. Quando nós vamos, por exemplo, na enfermagem, né? Quando nós estamos a socorrer alguém, nós temos que garantir a primeira coisa, antes de nós socorrermos alguém que está em risco de vida,
Mesmo que seja uma criança, nós temos que garantir a nossa própria segurança. Porquê? Porque se a nossa segurança não estiver garantida, por exemplo, se estiver no meio da estrada uma criança deitada no chão, e eu vou lá, feita de super-herói, e vou tentar socorrer a criança, vem um carro, atropela-me, eu morro. Eu não vou conseguir socorrer aquela criança. Se uma mãe está depressiva, se uma mãe está ansiosa, vai pegar naquele bebê, vai pegar naquela criança, aquele bebê também não vai estar bem. Então, se uma mãe está com uma baixa autoestima, se uma mãe está com uma baixa autoestima corporal, porque na autoestima não é só a percepção das nossas capacidades para lidar com a maternidade, com os desafios de uma gravidez, é também a forma como nós nos vemos, não é? E como é que a mãe, a mulher que vai ser mãe, ok? Lida com estas alterações para passar esta fase de uma forma mais tranquila. Importa muito, ok? Nós ouvimos falar muito de depressão pós-parto, ok? Mas muitas das vezes estas depressões, estas alterações estavam lá antes, ok? A gravidez é um momento em que existem muitas alterações fisiológicas, em que existem muitas alterações hormonais, e quem é mulher, quem sente estas alterações já ao longo do ciclo, na fase de ovulação e tudo isso, já sente essas oscilações hormonais, na gravidez existe uma explosão hormonal. E esta explosão hormonal, se nós já não, por exemplo, já não gostávamos muito bem de nós, com aquela explosão hormonal, nós podemos ficar mais sensíveis, andamos com a sensibilidade à flor da pele. Então todos aqueles pensamentos que nós já tínhamos negativos a respeito do nosso corpo, a respeito da nossa imagem, vão agravar. Por isso, lembrando outra vez a mãe que vai engravidar, o que eu sugeria é, as pessoas falam muito em planeamento da gravidez, estarem ou não preparadas. Será que eu me sinto bem, tal e qual eu estou no meu corpo neste momento? Porque na gravidez não vai ficar melhor. É que muitas das vezes a pessoa pensa assim, não é? Eu vou receber mais atenções, vou me encher cheia de mimos, pois é. Só que as atenções, a pessoa são muitas vezes centradas, não é? Vai ser mamã, o bebê mexe-se, o bebê está bem, está tudo bem, não é? Começa logo. E depois, se considerarmos quando o bebê nasce, então aí é como é que ele está a dormir bem, né? Então se a mulher não estiver bem consigo, com o seu corpo antes da gravidez, vai ter tendência a piorar. Por isso a primeira coisa que eu digo, preparem, planeiem a gravidez. E planear a gravidez não é só ver se tem as condições económicas, as condições sociais, é também as condições emocionais e mentais. Como é que é a minha relação comigo e com o meu corpo. Isso é assim, aquilo que eu indicaria Um ponto-chave. como ponto-chave, sim. Sim, isto também assim de uma forma um bocadinho resumida é quase como aquela regra do avião. Primeiro pormos nós a máscara antes de colocar aos outros. E, exatamente, também é uma boa analogia, exatamente. Excelente resposta. Eu revi-me aí a muitos pontos na altura em que fui mãe e gostei muito da vida. Pronto, vou passar para a segunda questão. Então, quais os efeitos psicológicos que o uso da maquilhagem faz na mente de uma mulher, principalmente de uma grávida ou mamã? É algo que pode ajudar a elevar a autoestima e a autoconfiança? Isso, lá está. Vamos pensar novamente na mulher, ok? Independentemente de ser mãe ou não ser, independentemente de estar grávida ou não estar. Nós temos que olhar para a pessoa e não fazer generalizações. Nós não podemos, por exemplo, alguém que diz assim, não me sinto nada bonita. Não podemos partir do princípio e dizer logo à pessoa, olha, põe um batom nesses lábios e tu vais te sentir poderosa. Não, ok? Há pessoas que sempre se maquilharam, ok? Se sempre se maquilharam e depois chegam, por exemplo, à gravidez e deixam de o fazer, temos que questionar o porquê. A questão da maquilhagem, ou então alguém que nunca se maquilhou, de repente começa-se a maquilhar muito e não consegue andar sem ser com maquilhagem. Estas alterações súbitas podem dar a entender que existe alguma alteração na vida daquela pessoa, ok? Mais do que a maquilhagem ser um indicador de bem-estar ou mal-estar, importa como é que a pessoa usa e por que motivos é que a pessoa usa. Porque, por exemplo, a maquilhagem até pode ser, e há trabalhos fantásticos, para ser utilizada, por exemplo, para tapar, às vezes, algumas alterações na anatomia, na própria pele da pessoa.
Hoje em dia fala-se muito de nós temos que nos aceitar tal e qual nós somos. Isto é interessante, porque se nós formos a fazer, por exemplo, a ter que fazer estudos, não é estudos, os estudos estão feitos. Se formos ler os estudos sobre beleza, ok? E sobre os preconceitos internalizados relacionados com a beleza, e eu agora não sei qual é o estudo, mas vocês podem pesquisar, porque foi feito com criminosos, ok? E foram avaliados, aqueles na América, eles utilizam o sistema de júri, ok? E colocaram imagens, ok? De criminosos, em que uns eram bonitos e os outros eram feios. Cara, tinham malformações na cara, tinham manchas na cara, tinham cicatrizes, ok? E depois, mas as histórias atribuídas eram as mesmas. Punham, por exemplo, uma menina bonita e diziam que ela tinha sido uma serial killer, uma psicopata que matou uma série de pessoas, e depois punham alguém com a pele mais estragada, cheia de marcas, com um aspecto mais rude, uma mulher também, e com a mesma história. E o que é que chegaram à conclusão? Que os júris, e aplicaram, não foi só, foram várias, ok? Os júris davam penas mais pesadas a quem era mais feio, ok? Por isso essa questão de, beleza, nós somos todos iguais, não somos, ok? E as pessoas, eu sei que hoje em dia se fala muito, o mundo não é justo, as pessoas, não é, nunca foi e nunca será. Nós olhamos para o mundo através de comparação. Agora, nós temos que ter a noção dessas injustiças e usá-las a nosso favor. Isso trata-se de manipular pela positiva. Por exemplo, se eu sei, e é verdade, que para algumas profissões a imagem conta, eu vou ter mais cuidado com a imagem. Isto não se trata de ser justo ou não. Se eu não me enquadro em adaptar a minha imagem a determinada profissão, eu não vou para aquela profissão. E está tudo bem. Há profissões que nós não podemos, que temos que ter um aspecto mais clean ou temos que ter um aspecto mais sofisticado. E agora vocês poderiam dizer assim: ó Filomena, mas isso não é justo. Mas a imagem conta, a imagem passa informações subliminares. E nós vemos isso nos estudos que são feitos a nível da psicologia social. Por exemplo, utilizar uma peça vermelha passa poder. Uma mulher que usa um batom vermelho passa poder. Eu podia estar agora aqui com um batom vermelho e iria dar um aspecto de mais poder, ia passar uma imagem. Nós temos que utilizar essa imagem também a nosso favor para captar as pessoas. E agora, com a maquilhagem é exatamente a mesma coisa. É a pessoa, a mulher, perceber, ok, se eu me sinto melhor maquilhada, porquê é que eu não me hei de maquilhar? Se eu sinto-me melhor sem maquilhagem, porquê é que eu também não hei de andar sem maquilhagem? Cada um deve encontrar o seu espaço, tendo em conta os seus contextos, onde se sente melhor. Agora, quando se maquilha por pressão de outros, aí deve pensar porque é que o está a fazer, ok? Porque muitas das vezes as pessoas dizem assim: eu não me maquilho para os outros, maquilho-me para mim própria, mas se eu pergunto à pessoa, mas então como é que gosta de se maquilhar? Mas então, se não usar maquilhagem, como é que se sente? Porque é que tem necessidade de maquilhar determinada parte do corpo? Ok? Porque é que tem necessidade de esconder determinada parte do corpo? Acho que lá está, mais uma vez, nós temos que ter em conta a pessoa em si, por detrás da maquilhagem, por detrás da gravidez, por detrás da maternidade. Cada caso é um caso e deve fazer essa reflexão. Não é? Quando existem alterações, então sim, nós devemos estar atentas. Por exemplo, uma mulher que se costumava maquilhar sempre, ok? E chega à gravidez, não se maquilha, porque a maquilhagem acaba por ser também autocuidado, a pessoa estar a olhar para si, são aqueles 5 minutos ou 10 minutos de rotina, de rotinas de pele, de estar, pode ser uma obra de arte, não é? Há quem goste de pintar, há quem goste, por exemplo, não é? Fazer um eyeliner e sentir-se bem. Quando depois deixa de fazer isso, o porquê? Não está com tempo? Ou acha que agora é mais prático, mas sente-se bem na mesma? Não é? É preciso avaliar, cada caso é um caso. Eu, por exemplo, fui esta pessoa. Eu maquilhava-me e até engravidar, pronto, até engravidar, depois engravidei, praticamente deixei de maquilhar, só maquilhava assim para alguma coisinha ou outra, porque sentia-me cansada e tudo mais, mas depois, no pós-parto, aquilo impactou-me muito, principalmente as questões da pele, as alterações e tudo mais, e andei ali numa falsa expectativa de tentar aceitar-me
como eu sou sem maquilhagem. Só que aquilo depois correu mal, que acabei por ter uma recuperação mental do pós-parto, psicológica, mais forte, mais agreste. Penosa, mais penosa. Exatamente. E isso que estás a falar, a Vânia, é muito frequente. E às vezes, lá está, existe quase uma pressão para a aceitação e as pessoas não têm que estar. A gravidez é diferente para todas as mulheres, não é? Há mulheres que ficam com o melasma, com o pano, não é? Com a pele ali mais escura. E se podem utilizar uma maquilhagem para tapar, se existe essa possibilidade, porquê que não vão de fazer? Porquê que vão de dizer assim, não, tens que aceitar tal e qual és, tu agora estás diferente? Mas porquê? Porque se é algo que é transitório e se existe formas de tapar, porquê que a pessoa não há de tapar? Não é? Porque a outra pessoa acha que não, mas isso é a opinião do outro. Porque o outro, se gosta de nós, não é? Vai gostar de nos ver mais felizes. Outra coisa é a pessoa dizer assim: não, eu quero tapar isto, eu não me sinto bem com isto, por exemplo, vai de viagem, esquece da maquilhagem e não vai para lado nenhum porque está com aquela mancha na pele. Aí pode ser problemático. Agora, se não interfere na vida de ninguém, qual é o problema daquela pessoa pôr um bocado de maquilhagem e estar assim? Não há problema nenhum. Há quem tenha sardas e quem as enalteça. Passa. Há quem tenha sardas e que as decide tapar. E qual é o problema? Porque é que isso interfere na vida da outra pessoa? Se não danifica, qual é o problema? Mas muitas das vezes é aquela questão do estigma, do que existe aqui na nossa sociedade, das pessoas de tens de maquilhar ou tens de aceitar tal como tu és. Enfim, acaba por ser, passado um 8 para 80, ouvir diversas opiniões, e se for uma pessoa que em si já é mais insegura, aquilo pode mexer com ela, não é? Com o psicológico. As pessoas gostam muito de opinar sobre a vida dos outros, sempre gostaram. Gostam de dar palpites. Nessas situações, como é que nós devemos dizer? Percebo que estás preocupada com a minha imagem física. Agradeço a tua preocupação. Eu estou bem. Há alguma coisa que eu possa fazer em relação à tua preocupação? Porque é a pessoa que está preocupada, não é? Exatamente. A pessoa se está a sentir bem, porque é que há de modificar para caber no lugar do outro ou na imagem do outro? O outro é que está com problemas em relação a ver aquela pessoa com ou sem batom. Lá está. Quando há preocupação realmente, a pessoa vai dizer assim: olha, estou preocupada, tu antes maquilhavas, agora não sei o quê. Mas se a pessoa garantir que está bem, para que é que há de insistir? Exatamente. Eu acho que o importante é a pessoa se sentir bem com ela própria, seja com maquilhagem ou com ou sem. É tal Exatamente. coisa, a pessoa tem que se aceitar, mas eu percebo que na altura, após a gravidez, haja uma falta de tempo, que existe a falta de tempo para todas. Só que há umas que priorizam e continuam a maquilhar-se, e há outras que colocam isso de lado. Se sentirem bem, está tudo certo. Mas se sentirem mal, têm que ganhar tempo, porque se há outras pessoas que conseguem, elas também vão conseguir. Exatamente. É mesmo isso, é uma adaptação. A questão é se é funcional ou não é funcional, porque nós estamos sempre em constante mudança e há pessoas que, por exemplo, antes da gravidez, faziam maquilhagens que demoravam, se for preciso, meia hora, depois da gravidez podem fazer uma maquilhagem que dure 3 minutos ou então pôr um creme e ficam bem. Claro, eu, por exemplo, sou aquela pessoa que se maquilha há muitos anos e maquilho-me sempre. Hoje em dia já não tenho problemas e aceito-me se tiver que ir ali ao pão e não levar maquilhagem, obviamente, mas houve uma fase da minha vida em que não conseguia sair, sem me maquilhar porque estava cheia de marcas, de manchinhas. Hoje em dia elas também estão mais atenuadas, graças à skincare, minimizaram. Hoje em dia já me sinto mais confortável em relação a isso, mas. Claramente que eu não faço a mesma maquilhagem todos os dias. Há dias que tenho mais tempo, consigo fazer uma maquilhagem mais bonita. Ah, são todas bonitas, mas uma mais básica, já me deixa confortável. Isto aqui de ornamentarmos o corpo, de potenciarmos a beleza, sempre existiu, não é? Nas tribos,
as mulheres, os homens, as pinturas, as tatuagens, sempre existiu a ornamentação do corpo. Agora, o ser natural, há aqui uma coisa também muito importante em relação à tolerância, que nós cada vez temos mais informação, mas tendemos a colocar as pessoas em muitas caixinhas. E depois caixinhas que são muito extremos. Ou é natural ou é muito maquilhado. Mas a minha questão é assim: há espaço para os naturais, há espaço para os maquilhados, há espaço para os meios maquilhados. Temos que respeitar da mesma forma que, não é? A Tânia decide maquilhar-se, há quem possa decidir não maquilhar e está tudo bem. Aquela pessoa que se maquilha demasiado, não vamos apontar o dedo. Quem não se maquilha, não vai apontar o dedo e vai dizer assim: olha para aquela que maquilhada está. Ela está maquilhada porque ela quer, porque ela pode. Ou ele, estamos a falar mais na mulher, não é? Mas há homens e há cada vez mais homens que se maquilham. E se formos a ver também na história, no Renascimento, e punham blush e todas essas questões, não é? E o pó branco na cara, todo o pó talco, não é? O pó de arroz. Pó de arroz. Exatamente, não é? Pintavam os olhos. Qual é, no Egito, os olhos? Sempre houve. Qual é? Não é de agora, assim, ai, agora vê-se homens com os olhos pretos. Egito, os homens andavam todos com os olhos pretos, super carregado. E lá está, o corpo é de cada um. Se cada um faz aquilo que quiser e não interferir com a liberdade do outro, não há problema nenhum. Qual é o problema? Não é? Se isso mostrar felicidade, se a pessoa é feliz no corpo que tem e não interferir com a liberdade do outro, não há problema nenhum. Mas claramente os seres humanos têm que ter sempre algo para criticar. Então, Mas isso nós gostamos de nos sentir em tribos, ok? Isso tem a ver já com a perspectiva evolucionista, quando os seres humanos precisavam de estar em comunidade para a sobrevivência, então tendemos a olhar para ver qual é que é a nossa tribo, então tendemos, ok, estes são da minha tribo, estes não são da minha tribo, e depois tende-se a afastar quase de quem é de uma tribo diferente, mas agora não vivemos em cavernas e não estamos aqui, às vezes, embora se pareça, com a forma como nos comportamos, mas vamos tentar respeitar as cavernas dos outros, que ninguém nos vai atirar uma lança, nem nada disso. Vamos tentar respeitar que os outros indiozinhos andem com os olhos azuis ou verdes, o que eles quiserem, e nós podemos andar com a cor que a gente quer também. vamos então para a terceira questão, que é o quanto é importante o autocuidado depois de ser mãe? É importantíssimo, já, não é? Como eu já falei no início, é importante antes, importante durante, importante depois e vai ser importante para o resto da vida. O autocuidado, cuidarmos da nossa. O autocuidado é o banho, é a beleza, é a alimentação, é o cuidado que nós temos com a nossa mente e com o nosso corpo. E muitas das vezes, eu vi há pouco tempo um vídeo que falava que uma das principais formas, até nós vemos que estamos a falar da mulher, que o autocuidado está a ser negligenciado é quando deixa de lavar o cabelo, ok? Quando tem preguiça para lavar o cabelo, ok? E um dos sinais de depressão, que as pessoas quando estão com depressão, e por exemplo no pós-parto, também existe a questão da depressão pós-parto, naquele primeiro mês existem uns sintomas depressivos que não têm a ver, que é os baby blues, que não é bem uma depressão pós-parto, ok? É normal a pessoa ficar mais triste, não querer olhar tanto para si e estar mais focada no bebê. Mas depois, se esse autocuidado, lá está, a mãe, não é? A mulher, não quer tomar banho, não se quer cuidar a nível da higiene. Isto pode parecer assim, mas Filomena, isto acontece? Claro que acontece. E nós sabemos quando nós estamos cansados, que às vezes, quando estamos muito cansados, estivemos a trabalhar muito, estivemos com muitas tarefas, quase tipo tomar banho, às vezes é um esforço, ok? Assim, agora hoje tenho que lavar o cabelo. Quem tem o cabelo comprido, não é? E um dos sinais de que estamos em burnout, que estamos em cansaço, e porque eu dou assim a dica para as mulheres que foram mães, ok? Estou com preguiça de lavar o meu cabelo. E se vocês repararem, a maior parte das mães, das mulheres que têm os bebés, não é? Cortam os cabelos, não é à toa, ok? Por uma questão de praticidade, mas por essa questão, tipo, mas será que demora tanto tempo lavar um cabelo? Eu sei que é mais prático, não é? Mas quase todas elas, não é? Cortam o cabelo, quase todas as mulheres cortam o cabelo, às vezes curto, às vezes andam com ele preso e às vezes andam com ele sujo durante muito tempo, sobretudo quando estão em casa.
E às vezes até assim, nem quero receber visitas que nem lavei o cabelo. Existe esse cansaço, mas às vezes não é? É também a partir do bebê não foi feito sozinho, tem ali alguém ao lado. Por favor, peçam a alguém. O autocuidado é tão importante e eu só falo mesmo do banho, não é? A maquilhagem é aqui, mas agora o banho é mesmo, mesmo importante. O banho do bebê é importante, mas o vosso banho é importante. Uma mãe limpinha, lavadinha, fresquinha, o bebê Sério, eu não consigo imaginar que isso fosse possível. é muito frequente. É muito, muito frequente. Muito, mesmo. 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 É mesmo muito frequente. Eu passei por isso. Eu É, passei logo no pós-parto. Para mim, o facto de eu ter que parar para poder ir tomar banho ou mesmo lavar o meu cabelo custava-me imenso. Era quase como se estivesse a pedir um favor ao Presidente da República. exatamente. E depois é quase, mesmo, existe o vínculo, não é? Da mãe para o bebê que está ali a ser criado, que depois também não quer, depois ao início não quer deixar o bebê com ninguém, quer estar ali, depois o bebê chora, depois fica É. angustiado, Então vai podem na banho. levá-lo para o banho. Eu levava o meu filho para o banho. Mas Ficava ali a tomar banho e ele ficava deitadinho ali à minha frente. isso é uma ótima estratégia, ok? Isso pode ser uma ótima estratégia, mas a outra estratégia também passa por Claro, colocar claro. as pessoas, que deve ser a primordial, colocar as pessoas que temos em nosso redor, não é? Ok? A ocuparem-se para quê? Eu costumo dizer que esse momento, a mãe pode não ter mais nenhum momento sem o bebê durante as 24 horas, sobretudo num pós-parto imediato, ok? Mas, por favor, no banho, que seja o momento do autocuidado, ok? Que é para se lembrarem todos os dias que existe uma mulher, porque é muito difícil num pós-parto imediato se lembrarem que existe uma mulher, porque passa a ser mãe, 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 mãe. E mesmo depois, as mulheres esquecem-se do papel da mulher. E isso é super importante, ok? Porque vão ser mulheres a vida toda. Vão ser mães também a vida toda, a partir do momento que são mães a vida toda. São papéis que depois ficam para a vida toda, não é? Mas o da mulher está em primeiro lugar. Então, esse momento do banho, deem o bebê, o vosso filho. Há pessoas também que têm que criar o pai, a mãe, outra mãe, seja o que for, quem estiverem com vocês, que também têm que criar vínculo, não é? Com o bebê. Deixem meia horinha, 15 minutos, ok? Enquanto vocês estão a cuidar e a tomar um banho, enquanto vocês, porque há muitas mães, eu sei que a Tânia ficou chocada, mas isto é mesmo muito, muito frequente, que deixam de tomar banho, ok? Obrigada, Filomena, por todos estes esclarecimentos que nos deu, e dicas também para nós mulheres. Pronto, nós ainda podemos vir a ser mães novamente, porque pronto, nós somos mães, e nenhuma gravidez é igual à outra. E são excelentes dicas que nos deu às nossas seguidoras, para, pronto, numa futura gravidez ou no presente, que também há mulheres que nos seguem que estão grávidas neste momento, não se esquecerem delas próprias. E mesmo os que não são mães, porque isto são questões de autocuidado, como eu estava a dizer, que isto é um papel, o autocuidado é É muito sempre. além da maternidade. Independente Sim, da mulher ser mãe ou não, é algo que deve acompanhar sempre, desde que nasce até o resto da vida. claro. Referimos esta questão porque também a nossa mensagem aqui é passar um pouco a importância do quão é importante a mulher cuidar-se, seja mãe ou não, tal como estávamos a falar, e o que eu sinto, pelo menos, não sei se a Tânia sente o mesmo, mas o que eu sinto é quase como se fôssemos um disco riscado bom, no sentido de apelar a pessoa a olhar sempre para si mesma, porque eu falo por mim, como eu passei por um pós-parto que foi duro a nível psicológico, sei esses impactos que são e quando vejo uma mãe que não está bem, eu consigo entender e consigo ver-me naquela pessoa e não só falando na parte da maquilhagem, mas no geral, tal como estávamos aqui a falar do banho, que é tão importante e que eu identifiquei muito com isso, apesar para a Tânia ter sido uma novidade de saber. Sim, e procurarem, e o último alerta, e procurarem ajuda.
está bem? Na dúvida, procurarem sempre ajuda. A psicologia não é, a saúde mental não é só para quem está, entre aspas, completamente fora de si. Não, dá para prevenir, ok? E estes pequenos sinais de alterações de sono severas, o descuido na autoimagem, é um dos sinais de alarme de que se deve procurar ajuda. E ainda bem que a Tânia não sentiu isso, porque significa que não passou por aí por um pós-parto complicado. Que bom! Em termos mais específicos, clinicamente, na sua opinião, gostaria de saber se usar maquilhagem é considerado esconder a beleza natural ou a personalidade, ou se simplesmente é só enaltecer a beleza. Mais uma vez, cada caso é um caso, ok? Clinicamente, nós não podemos dizer que alguém tem um problema avaliando só um dado ou um sintoma, ok? Imaginando, se alguém, por exemplo, e agora nós vemos isso da maquilhagem, vemos também com os preenchimentos, com os ácidos hialurónicos, sobretudo, ok? Isto até é um problema que eu considero bastante grave. Se está relacionado com a dismorfia corporal, ok? E o que acontece é assim, se eu, por exemplo, olho para os meus lábios e eu acho que os meus lábios são finos, e eu começo a usar a maquilhagem e uso um batom muito acima do contorno, ok? Para fazer uns lábios muito maiores do que o que eles são. E eu acho que estou bem. Esteticamente, as outras pessoas vão me dizer: Filomena, tu estás a usar o batom por fora. Toda a gente me diz o contrário. Eu sei que, lá está, até parece um bocadinho contraditório com aquilo que eu estava a dizer há bocadinho. Então, onde é que termina a minha liberdade e a do outro? Depende porque é que eu estou a usar o batom dessa forma, não é? Eu posso usar o batom assim, pode ser uma arte, sei lá, os palhaços também pintam a cara por fora e há muitas formas de maquilhagem mais artística que se pinta a cara por fora e está tudo bem, não é? Até questões culturais, formos a pensar nas geishas, põem lá os lábios mais pequeninos, porque no Japão o lábio mais pequenino é considerado mais sexy, a boca mais fechada, não é? Pronto. Isso depois depende, mais sensual, depende também da cultura onde nos inserimos. Hoje em dia, eu acredito que porque estes padrões de beleza estão sempre a modificar, ok? Depende, mais uma vez, porque é que eu me estou a maquilhar, ok? E a maquilhagem pode ser de uma forma artística e pode ser para a pessoa se sentir bem. Por exemplo, se eu vou a uma festa e se eu quero pôr uns glitters e uns desenhos, não sei o que, a pessoa se sente bem, porque é que não há de fazer, não é? Se eu quero estar a trabalhar no dia a dia e eu quero, por exemplo, pôr os meus lábios mais destacados, eu vou pôr um batom numa cor mais destacada. Se eu quero pôr os meus olhos mais destacados, eu vou pôr um lápis, não é? Agora, se existe um problema por detrás disso, então isso tem que ser investigado. E era o que eu estava a dizer há pouco, e hoje em dia é muito fácil, ok? Nós arranjarmos problemas de dismorfia corporal. E a dismorfia corporal é uma perturbação mental em que a pessoa olha para uma parte do corpo diferente, ela percepciona, há uma alteração da percepção. A pessoa, por exemplo, olha para os lábios, por exemplo, os meus lábios são assim, não é? A partir de vocês veem da mesma forma, não tem nenhuma alteração na percepção, não é? Se eu tivesse uma dismorfia, por exemplo, eu podia achar que eles eram assim e eu ia desenhá-los assim, ou então que eles eram fininhos, ok? E eu ia desenhá-los fininhos. Uma das formas até que nós utilizamos em consulta é: como é que você vê os seus lábios? E eu peço à pessoa para me desenhar em tamanho real no papel. Depois eu peço à pessoa para pintar os lábios e para fazer um print no papel, que existe uma dissonância. E a maior parte das pessoas que nós vemos com preenchimentos faciais têm essa dismorfia. Elas não veem. E vocês dizem: mas como é que aquela pessoa está tão inchada e não vê? Porque na cabeça dela, ela vê os lábios mais pequenos do que o que nós estamos a visualizar. Porque existe essa dismorfia. O nosso corpo, a nossa face, é a única parte externa, seja do que for, que nós não conseguimos ver em três dimensões. Nós teríamos que imprimir o nosso corpo numa impressora 3D para nós conseguirmos ver de forma tridimensional. Por exemplo, eu a vocês estou a ver de forma bidimensional, não é? Vejo-me a mim, mas eu a mim
tridimensionalmente eu nunca me consigo ver. Por isso, essa questão entre o bem-estar e alterações faciais e tudo isso é muito, 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 muito ténue quando nós podemos distinguir aquilo que é só bem-estar e daquilo que é patologia. O que é que eu aconselho para nós termos uma maior consciência da nossa beleza, da nossa proporção, ok? Fazermos vídeos da nossa cara em movimento. Acho que é melhor Fazermos não. Acho que é melhor não. Estou a brincar. Devemos, devemos, mas estás a ver, Tânia? A Tânia estava aqui hoje a dizer é melhor não, sabe? E isto é muito frequente, porquê? Porque nós não estamos habituados a olhar para a nossa cara e aquilo que acontece é que nós temos uma imagem criada na nossa cara que raramente é confrontada com a realidade. E de quantas vezes as pessoas depois, mesmo quando nós estamos a fazer o autocuidado, nós estamos fixados no lápis, estamos fixados no blush e não estamos a olhar para a nossa cara com olhos de ver, já estamos em piloto automático a fazer aquilo que fazemos rapidamente todos os dias. E é muito raro nós olharmos para as nossas proporções, para as nossas rugas. De repente, eu estou assim, mas já estamos assim há uma data de tempo. E então é importante fazer o vídeo, ok? É a única forma, não temos impressora. Eu costumo dizer que se eu pudesse, se me dissessem, Filomena, o que é que és para o teu consultório? Quero uma impressora 3D, ok? Para ajudar as pessoas nisto, porque era muito mais fácil imprimir o nosso corpo em 3D e nós rapidamente veríamos como é que nós somos. E aí fazíamos uma comparação real com os outros. Porque nós passamos a vida a fazer esta comparação, que é uma comparação completamente utópica, porque nós o outro, nós vemos na sua globalidade e vemos movimento todos os dias e nós temos uma imagenzinha daquilo que nós somos. Por isso, Sim, e isto, por exemplo, é assim, pronto, eu como consultora de beleza, quando, por exemplo, entre aspas, quero vender um produto, ah, tenho que fazer um antes e depois, porque imaginando, existia um produto que se chamava as PETs, aqui para os olhos, que corrigia um pouco melhorava as olheiras. Se eu não fizesse uma fotografia do antes, passados 20 minutos depois da pessoa ter as bandas, ela já não se lembrava como é que tinha. mas lá É. está, nós não, porque nós não temos uma percepção muito consolidada de como nós somos. É preciso uma autoconsciência corporal, ok? Estamos agora a falar da parte estética, a parte mental também é igual, ok? Para nós não nos deixarmos influenciar, para nós também conseguirmos perceber as alterações interiores ou exteriores, nós temos que ter essa consciência e temos que estarmos permanentemente a observar. E o que é que nós fazemos? Passamos a vida a observar o outro. Então, se falarmos na beleza, estamos sempre a ver, agora na internet, os scrolls, bonito, 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 e não olhamos para a nossa cara com a mesma frequência que nós olhamos para a cara dos modelos. Sim, mas é tal coisa, também naquilo que a Filomena estava a dizer, de agora as mulheres colocarem, pronto, os preenchimentos, depois acabam por ser todas iguais. Mas não têm noção. Mas não têm noção. Quem coloca não se sente igual, porque a imagem que tem na sua mente não corresponde à imagem que está a ser visualizada. Pronto, é a proporção que não conseguem visualizar, não é? Não, há uma desmorfia. Ok, ok. Isto é muito interessante para quem trabalha com beleza, porque isto é muito interessante, porque é preciso mesmo fazer vídeos. A única forma de nós conseguirmos alterar e termos uma imagem mais realista da nossa cara, da nossa face, com ou sem maquilhagem, é através dos vídeos. Não há outra forma. Ou então através de uma impressão 3D. Ok. Sim, eu, por exemplo, não, eu não sou contra preenchimentos labiais, até se a pessoa o quer colocar, até acho bem, se for para o bem-estar dela. E quando fica bem feito, melhor ainda. Mas, por exemplo, há pouco tempo, vi um reality show americano de casais, bom, enfim. E a verdade é que fez-me uma confusão uma coisa que era, não havia uma única mulher que não tivesse preenchimento labial. E eram todas iguais. As bocas eram tal e qual aquela boquinha de preenchimento. A única confusão que me fez foi ver toda a gente igual. Mas, Parece que são tipo gêmeas, clones. mas É que depois é mesmo, e depois preenchem aqui também, preenchem os lábios, preenchem a testa e ficam todas iguais, ficam mulheres iguais. Depois faltava a roupa e ficavam mulheres todas iguais.
E Mas, nós por um, somos mas, mas diferentes. porquê, não é? Nós apelamos tanto à questão de. Mas as pessoas não querem ser apontadas, as pessoas querem, mais uma vez, tem a ver com a necessidade de pertença. Nós queremos ser aceites, isto tem a ver com o amor, nós queremos ser amados. Então, hoje em dia, não é? Porque depois, se formos a estudar a alteração dos padrões de beleza, o que era considerado, por exemplo, não é? A gordura já foi considerada formosura. Quase na altura da Kate Moss, nos anos 90, as modelos super magras, Cláudia Schiffer, nessa altura, eram Sim, consideradas beleza, que era anorexia. Depois, hoje em dia, também errado, ok? A obesidade é enaltecida. A obesidade é uma doença, ok? A obesidade, as pessoas quando dizem assim, o corpo gordo tem que ser aceito. As pessoas com doenças têm que ser aceites, mas a obesidade é uma doença. Uma gordura abdominal aumenta o risco de doenças cardiovasculares e a qualidade de vida é muito diminuída. Por isso nós temos que ter em atenção, lá está, não se trata de estar contra, as pessoas têm que ter atenção que eu não estou aqui contra este, mas nós temos que claro. descrever a realidade tal como é. Alguém que tem uma desmorfia corporal, tem uma desmorfia corporal. E nós temos que entender, ok, porque é que aquela pessoa está a pôr maquilhagem ou a pôr o preenchimento labial daquela forma? Como é que ela se percepciona? Eu tenho noção que realmente ela está a percepcionar tal e qual ela está a fazer isto para ser aceita em algum sítio. É por isso que é mesmo muito importante a saúde mental e percebermos qual é a pessoa que está por detrás de um batom, que está por trás de uns tons de Mas maquilhagem. pronto, é tal coisa. Eu aí até tenho uma opinião. Por exemplo, às vezes há tendência. A moda era. Pronto, se for tendência e utilizar um lápis, por exemplo, para fazer um contorno maior, para aquele dia utilizar um lábio diferente, é uma coisa. Agora, se formos fazer um preenchimento, ele vai ficar sempre, durante uns meses. E aí eu acho que muda a situação. Depende, mais uma vez, porque é que a pessoa o está a fazer e se a pessoa está a ter noção da alteração que está a fazer, ok? Isto acontece com todas as alterações corporais. E por isso é que se vê muitas vezes, depois as pessoas ficam arrependidas e cada vez mais vai haver. Mas a nível, é interessante porque a nível dos preenchimentos, estamos a ir um bocadinho para além da maquilhagem, mas acaba por ser alterações a nível Sim, sim. facial. Vemos cada vez mais as pessoas a ficarem inchadas, com mais preenchimento, com mais preenchimento, com mais preenchimento. Eu acredito que se fossem a consultas de psicologia, ok? E eu deixo aqui um alerta. Se houver muitas pessoas, é que depois as pessoas também não falam por medo, que vos estão a dizer, mas vais Claro. pôr mais, não é? Porque há pessoas que dizem, estás tão bonita, também. Porque também às vezes, e não se deve também dar opiniões se não forem solicitadas, mas perguntem, e se as pessoas à volta acharem que vocês estão a ficar mesmo muito inchadas, antes de colocar novamente, vão ao psicólogo só para ter a certeza, ok? Que vocês estão a ver a vossa cara tal e qual ela é. E se não existe aí uma desmorfia corporal associada, porque pode existir, não é? E vocês podem estar a ver uma cara que não existe. E quando às vezes vemos pessoas com muitas maquilhagens, coisas muito alteradas, aquelas pessoas não estão a ver o mesmo que nós. Porque se elas vissem, elas não andariam assim na rua. Faz sentido. É um ponto muito, muito interessante. E eu queria só aqui fazer um pequeno comentário, que é, isto fez-me lembrar também um pouco o tema que nós já abordámos em consulta, nós as duas, daquela questão da dismorfia corporal, em que eu, por exemplo, a Tânia também sabe, não gosto muito da minha barriguinha, e é curioso que tenho vindo a perder algum peso e há pessoas que me dizem, Vânia, estás mais magra. Mas no outro dia cheguei a casa e ouvi um comentário, epá, tu estás tão inchada. E eu fico tipo, até e agora no que é que eu vou confiar? No espelho? Vou confiar na opinião controversa das pessoas? Como é que é? Vou confiar em mim mesma? Então, mas há um dia que tu podes estar mais inchada, realmente. Pronto, Mas aqui a questão é, porquê é que as pessoas dão uma opinião do corpo dos outros? Eu continuo a questionar isso, ok? Não foi solicitado. E depois, lá está, a forma como as outras pessoas nos veem, não é? Eu não disse, se alguém te disser que estás mais inchada, não, esse várias
várias pessoas disserem o mesmo, ok? Não é Sim, sim. uma pessoa, é uma lente. Nós Pronto, podemos mas estar essa pessoa pode ter valido logo por muitas, mas não claro, sei, porque lá não está, faço porque depende ideia. depois do grau de significância que nós damos. Por isso, imaginem, para terminarmos, eu costumo dar este exemplo. Se alguém vos disser assim, ei, estás com cara de girafa, estás com cara de candeeiro, estás com Credo. cara de tijolo, o que é que vocês vão fazer? Hã? Como? Isto não vai ressoar. Vocês não vão ligar este tipo de comentários. Porquê? Porque não ressoa. Os comentários das outras pessoas afetam-nos quando ressoam dentro de nós. E aquela pessoa que fez um comentário sobre a barriga, porque se tivesse feito um comentário sobre a vossa unha do dedo mindinho, vocês desvalorizavam completamente. Olha, estás com a unha do dedo mindinho um bocadinho mais torta. Ah. Mas eu vou falar aqui de uma situação, por exemplo, a mim aconteceu-me, a Vânia está a falar da barriga, a mim acontece-me o inverso. Agora já não me dizem, mas eu depois de ter o Rodrigo eu emagreci muito. E então todas as pessoas me diziam: Tânia, tu estás super magra, Tânia, tu estás super magra, Tânia. E elas, isso incomodava-me, obviamente, porque eu não estava magra porque queria. Mais magra do que eu queria. Não, eu não estava a fazer de Lá propósito. está. E aí as pessoas, o que é que elas podem estar a tentar fazer é mostrar preocupação, não é? Mas é assim, estarmos a avaliar, estarmos a descrever algo que a pessoa consegue ver ao espelho, ou então podia não conseguir, mas assim, olha, está tudo bem com a tua saúde? Tá? Ai, pareces-me que perdeste peso. Está tudo bem. Stop! As pessoas é que são inconvenientes e estão habituadas a dar palpites sobre a vida. Neste caso, para responder, ok, era, sim, eu estou mais magra. Porque é um facto. E outra pessoa, mas está tudo bem? Sim, está tudo bem. Vejo que estás preocupada com a minha figura. Há alguma coisa que eu possa fazer em relação à tua preocupação? O esquema é sempre o mesmo. Quando alguém mostra algum comentário em relação a nós, agradecemos a preocupação e perguntamos se podemos fazer alguma coisa, asseguramos que estamos bem e perguntamos à pessoa se podemos fazer alguma coisa em relação à preocupação dela. Porque a pessoa é que está realmente preocupada com o nosso peso. Já estou a ver que isso é a resposta para muitas coisas. Para muitas coisas. É por isso é que a terapia ajuda-nos. Pronto, o conselho que eu dou é todas as mães que se sintam não muito. Pronto, eu acho que todas as pessoas, na verdade, deviam ter uma consulta de psicologia. Porque mesmo nós estando bem, acho que há sempre alguma coisa que temos a aprender. Sim, porque a psicologia não é só para quem está doente, não é só para quem está com uma depressão, não é só para quem está com uma perturbação, ok? É para prevenir também. E lá está, da mesma forma que como vamos ao médico para fazer um check-up, para avaliar a nossa saúde física, também devíamos ir a um psicólogo para ver check-up, para ver se está tudo bem. E às vezes lá está, não é uma conversa, é uma conversa estruturada, não é? Que vai avaliar aqui quais são os pontos que precisamos de trabalhar e lá está, aprendermos estratégias, às vezes para lidar com as pessoas que precisavam de fazer terapia. Muitas Eu, vezes. eu, eu também acho que é muito de. Nós já sabemos aquelas coisas todas, mas precisamos que seja alguém exterior a dizer-nos de uma forma diferente para nós tomarmos uma consciência diferente. A informação, eu costumo dizer, se os livros de autoajuda fizessem efeito, não havia tantos. A informação está toda lá. A informação, as pessoas têm, e é mesmo isso, as pessoas têm todas acesso à informação, ok? E as pessoas sabem, não é o saber, é fazer ressonância. E o que o psicólogo faz é, no caso específico da pessoa, ok? Dar estratégias para a pessoa mudar a sua própria vida. Porque assim, eu tenho que mudar, mas a pessoa não sabe como especificamente o vai fazer. Não sabe como chegou até ali. E o psicólogo é que ajuda? Ajuda a pessoa a perceber como é que chegou até ali e depois de que forma é que pode efetivamente mudar. Mas com as suas próprias estratégias, porque as estratégias, isto aqui não é chapa 5, não é? Porque senão, faz isto, isso, os protocolos. Por isso é que eu digo muitas das vezes que eu não me foco em diagnósticos, em problemas, foco-me na pessoa e ver quais são as capacidades que a pessoa tem, qual é o background da pessoa e utilizar esse background para ela própria melhorar e ser a sua melhor versão. Com ou sem maquilhagem? Adoro, é isso mesmo.
Concordo plenamente. Eu acho que, pronto, o nosso podcast é maquilhagem e maternidade, mas o nosso foco, na verdade, no nosso podcast é as mulheres olharem para elas próprias e cuidarem de si. Exatamente. O Sim, mas autocuidado. a liberdade é essa, é eu ter a liberdade de eu colocar ou não colocar maquilhagem, não Sim, é? completamente. Muito obrigada, doutora Filomena, por ter aceito o nosso convite. Eu estou muito feliz por a termos recebido cá e foi com grande prazer. Agradeço pela disponibilidade e por este bom bocado, por esta boa conversa que tivemos aqui, que falámos sobre temas muito pertinentes e tanto eu como a Tânia também aprendemos muitas coisas e acredito que as nossas ouvintes também. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada, foi um prazer e é sempre também bom nós, através das conversas, também refletimos mais e mesmo eu, enquanto profissional, também, é por isso que eu também aceito participar às vezes, não tantas vezes, mas aceito participar assim nestas conversas, que também permitem a reflexão e a partilha e acredito que possa também ajudar mais pessoas, mesmo aquelas que não têm tanta acessibilidade com uma consulta de psicologia e também aquelas que estão eventualmente à espera, não é? De saber se têm que procurar um psicólogo ou não. Também é importante também desmistificar o papel do psicólogo na vida das pessoas. Acho que também é muito importante e obrigada também por essa oportunidade. Obrigado, nós.